Olá, meu amigo, minha amiga, estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, hoje com fatos muito interessantes, e isso há 10 dias na nossa contagem regressiva da tomada de uma decisão muito importante pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação aos direitos políticos do ex-presidente da República em função dos incontáveis crimes que cometeu contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Nós estamos vendo lentamente as instituições se reoxigenarem, se é que a gente pode usar essa expressão. Isso fará com que elas funcionem de uma maneira mais republicana. Isso significará que o ex-presidente da República tem um futuro absolutamente complicado, para dizer o mínimo. Além de ser arremessado para o lixo da história, onde ele começará a se encontrar ali com outras criaturas, outros delinquentes que já estão nesse vazadouro, ele terá muitos problemas econômicos também em função de condenações civis. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, algumas declarações de um ex-auxiliar do ex-presidente da República em relação a colegas generais. Que comportamento foi esse que essa gente teve à frente das instituições no período Bolsonaro, sobretudo no momento mais crítico que nós vivenciamos na nossa democracia nos últimos anos? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, sempre lembrando que se você está chegando agora, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, não esqueça de mandar o seu comentário, o seu joinha, porque ajudam, impulsionam ainda mais o nosso portal, e se puderem, participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro antes de entrarmos no ar ao vivo com vocês, sempre trocando algumas ideias, respondendo algumas questões, e se também achar legal, puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que querem apoiar os seus canais prediletos, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, essa segunda-feira, depois de um feriado prolongado, a gente não tem funcionamento no Congresso Nacional, a gente não tem uma série de situações, então o noticiário parece ficar um pouco escasso. Mas aconteceu tanta coisa no nosso país que é só você jogar a lupa, você mexer em algumas coisas, que você verá que nós temos uma necessidade muito grande de passar o nosso país a limpo em muitas estruturas. E uma delas é o comportamento das Forças Armadas ou de dirigentes das Forças Armadas em relação à nossa democracia, à nossa vida republicana. Hoje, numa matéria aqui na coluna do Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo, ele publicou uma matéria com o seguinte título: General acusa ex-ministro da Defesa e bolsonaristas. : entre aspas, mais profunda traição da história do Exército. Na linha fina. Pela primeira vez, o ex-titular da Defesa, General Paulo Sérgio, é acusado publicamente por colega de omissão nos fatos que levaram ao 8 de janeiro. Santos Cruz apontou ainda para Bolsonaro e seus assessores palacianos e concluiu: os covardes nunca estão na linha de frente. Então, o que o Bolsonaro já tenha sido chamado de covarde, por generais da reserva, generais da ativa, isso em off para muitos jornalistas, isso não é segredo para ninguém. Alguns chegaram, inclusive, a publicar essa opinião publicamente. E aí, dentro desse contexto, depois da queda do Bolsonaro, dele ser tornado agora inelegível, uma das sanções que podem decorrer desse novo cenário, isso tudo, gente, dentro dessa realidade que nós ajudamos a construir. Volto a sublinhar, se essa gente tivesse vencido as eleições, nós estaríamos fritos. A nossa sanidade mental ficaria extremamente abalada, além da nossa realidade física, nossa realidade concreta enquanto sociedade. Então, não foi pouca coisa essa gente ter sido derrotada, não. Bom, então, o Bolsonaro está em vias de ser chamado agora para depor na CPMI. Ele não tem mais imunidade, ele não pode recusar de aparecer ali, e aí vai surgir uma situação que vai confirmar isso que o general Santos Cruz está dizendo, o general da reserva. Ou o Bolsonaro vai ficar publicamente conhecido entre as pessoas mais próximas como um covarde, um desertor, ou simplesmente ele vai se incriminar e vai criar situações para ir para a cadeia muito mais rápido, porque se ele confessa tudo aquilo que ele fez, ele estará confessando o crime.
ou crimes, né? Um conjunto de crimes. E se ele não confessar, dizer, não foi bem isso, eu não quis dizer isso, as pessoas foram para lá por conta própria, eu não estimulei ninguém, entenderam errado, aí ele vai confirmar aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que é um fanfarrão, é um falastrão, não tem luz própria, é um covarde, no português claro. Infelizmente foi isso que aconteceu aqui no Brasil. E aí, gente, a gente vai se deparar com muitas situações que vão ser colocadas lá na CPMI, né? Muitos comportamentos do Bolsonaro, ele vai dizer assim, não falei isso, não foi bem assim, vocês me entenderam errado. Por exemplo, quando ele for confrontado, eu vou pegar apenas uma, a gente podia pegar mais de 2.000 falas do Bolsonaro aqui, né? Para confrontá-lo, para mostrar o quão ele é uma pessoa covarde, o quanto ele iludiu algumas pessoas, quantas pessoas se deixaram iludir por ele, né? Vamos ver só esse momento aqui de uma bravata dele, não vou colocar nem ampliada a imagem dele não, mas vamos lá aqui, vamos lá. Não mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não burocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Aí, gente, vocês imaginam só essa cena ser mostrada lá na CPMI e o Bolsonaro ser perguntado? Senhor ex-presidente, quando o senhor diz acabou, porra, me desculpem, tá, gente? O que o senhor quis dizer com isso? O senhor estava ameaçando ou o senhor não estava ameaçando? O que ele vai dizer? Vai dizer, não, quando eu disse acabou, é porque nas suas armadas tem os cabos e tem os sargentos. Às vezes os cabos, né, eles se comportam de uma maneira que não eram para se comportar, e os sargentos também se comportam de uma maneira que não era para se comportar. Então, quando o sargento faz um ato que não era que era para ele, é para um cabo fazer, né? Então a gente diz que ele acabou, o sargento acabou, ele fez um comportamento de cabo. É isso que o Bolsonaro vai dizer? Não se surpreendam, tá? Se aparecer uma infâmia como essa aí, porque o mau caratista tem disso, né? Todos os bolsonaristas, quando são confrontados, quando a lei chega perto, eles viram gatinhos mansos, né? A gente viu esse deputado estadual de Goiás, que eu ajudei aqui a exibir aqui no nosso portal, né? Eu disse, ele estava querendo ser preso, vamos dar a nossa colaboração, né? Vamos exibi-lo aqui e o desejo dele será atendido. Agora ele já está dizendo que não é isso, não foi bem isso que ele quis dizer, nunca é bem isso que eles querem dizer, né? Bom, então a fila está andando para essa gente, o vazadouro de delinquentes está ficando cada vez mais recheado, eles vão estar se acotovelando em breve lá aos montes lá, né? O general Santos Cruz, logo depois da posse do presidente Lula, 3, 4 dias depois, ele já estava dando declarações sobre o Bolsonaro, sobre a fuga de Bolsonaro, né? Dizendo, Bolsonaro não é de direita, é um populista. Fazendo aqui uma análise, né? Muito incomodado, porque o Santos Cruz foi um desses que logo no começo ele percebeu que o Bolsonaro não era absolutamente nada daquilo que ele ainda pudesse imaginar na sua vã filosofia. Recentemente, o Santos Cruz está dando mais entrevistas. E eu acho interessante, vindo de um general da reserva, né, que tem ali uma passagem dentro de setores das suas armadas, sendo uma pessoa conservadora, sendo uma pessoa de direita. Então, o que ele tenta mostrar é que ser de direita não necessariamente te converte num salafrário, num pilantra, num vigarista, num criminoso. E aí ele se incomodou muito, né, com as coisas que ele presenciou do Bolsonaro e nas pessoas no entorno do Bolsonaro. Vamos relembrar aqui uma entrevista recente que ele deu aqui. Vamos lá. O que demonstra ali é que ele aceitou quando saiu do Exército, né, quando optou por outra carreira, porque não tem nenhuma característica militar, não tem a mínima, não incorpora os mínimos valores militares, chegando ao ponto de se comparar com a vida militar, a deserção dele para Miami aquilo é uma deserção do ponto de vista militar. No meio do exercício da função, a pessoa se afastar das suas atividades. Detalhe, tá, gente? A deserção, pelo Código Penal Militar Brasileiro, a pena para o desertor é a pena de morte, tá?
Muitas pessoas não sabem disso, que no Código Penal Militar Brasileiro existe a adoção da pena de morte, que só poderia ser praticada num estado de guerra aqui no nosso país, né? Mas está lá, a lei não foi embora não. Mais à frente, o Santos Cruz ainda fala algumas coisas em relação ao comportamento do Bolsonaro. Por exemplo, desertor, né? Um crime de covarde, né? É isso que está sendo colocado nas entrelinhas e não tão nas entrelinhas assim, né? Vamos lá. Na frente dos quartéis, elas não tiveram nem o respeito, nem a consideração e nem a palavra do presidente da República, que teria que ter dito para eles, olha, retornem para suas residências, as Forças Armadas, o Exército principalmente, né, não vão tomar decisão política. A decisão política é para os políticos, a decisão política era para ele, né? Ou essa conversa poderia ser por ele ou através do ministro da Defesa. Então, ele já criticava aí esse comportamento omissivo, né, do Exército em relação à permanência de pessoas na frente dos quartéis pedindo a intervenção do Exército. Era isso que as pessoas estavam pedindo. Então, isso tinha que ser dissuadido. Isso tinha que ser desestimulado. Mas aí os comandantes das Forças Armadas, ali indicados pelo Bolsonaro e totalmente obedientes à insanidade do ministro da Defesa, publicaram uma nota que foi lida, inclusive, nos telejornais mais importantes do Brasil. Vamos pegar um trecho aqui. Da Aeronáutica, da Marinha e do Exército divulgaram nota hoje sobre as manifestações que vêm ocorrendo no Brasil, em que reafirmam o compromisso das Forças Armadas com a democracia e a harmonia política e social do Brasil. A nota cita lei aprovada pelo Parlamento Brasileiro que estabelece que não é crime a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, foi uma nota criminosa, uma nota bandida que esses comandantes das Forças Armadas fizeram, porque a nota é contraditória. Não é crime você ir para a rua pedir direitos que são lícitos. Para você pedir uma intervenção militar é crime contra o Brasil, contra a nossa soberania, contra a nossa Constituição, contra a República, contra os poderes. E isso simplesmente, esses comandantes, eles são muito ignorantes, eles são pessoas tapadas, são verdadeiras topeiras ou simplesmente agiram de má fé para fins políticos em obediência ao covarde mor da nação, que agora vai ser tornado inelegível e vai ser exposto cada vez mais. O Santos Cruz faz também duras críticas ao comandante Paulo Sérgio por ter virado uma espécie de capacho, né? O general ter se envolvido na questão de justiça eleitoral, ter funcionado ali como um office boy de luxo do Bolsonaro, e aí a explicação está no soldo que essa gente estava recebendo, que estava dobrado, né? Eles ganharam um dinheirinho forte na história, né? Porque o que explica isso? Devoção à democracia do ex-general Paulo Sérgio? Vamos ver aqui que a deputada Perpétua Socorro do PCdoB disse para o general, quando ele esteve lá no Congresso Nacional, que foi um momento muito interessante, muito importante da deputada aqui em relação ao general. Vamos lá. Olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. Suas colocações a respeito da defesa. E aí veio o Rolando Lerismo do general tentar explicar o inexplicável, né? E agora vai ter que escutar as críticas de colegas como Santos Cruz e vai ter que dormir com essa, né? De ser uma espécie de traidor da pátria. E hoje, o que o general está dizendo também, é que todas as pessoas que queriam golpe estão acusando as Forças Armadas, estão atazanando as Forças Armadas por não terem dado golpe. Então, ele classifica essas pessoas, aí sim, de traidores da pátria, e é isso realmente que essas pessoas são. Bom, para começar a semana, eu acho que os assuntos estão começando interessantes aqui no Brasil, né? Mas mais tarde eu voltarei aqui para conversar sobre outros assuntos também muito interessantes, tá bom? Até mais tarde. Tchau!